Na semana passada nós falamos daquele desejo que há em cada ser humano, o desejo de Deus, desejo do infinito. Como diz Santo Agostinho, nosso coração anda inquieto e só encontra repouso em Ti, Senhor. O homem então vai buscar a Deus. São Paulo diz, o homem busca a Deus às apalpadelas. O homem pode, pela sua própria razão, conhecer Deus, saber que Deus existe, pela ordem que há no universo, pelo mundo criado. Através da criação, o homem, pela razão, pode chegar ao conhecimento de Deus. Por isso o próprio São Paulo diz que quem nega que Deus existe é indesculpável, porque Deus está presente com seus vestígios, com a sua ordem em todas as coisas. Então nós podemos saber que Deus é um, pela própria razão, que Deus é imenso, que Deus é criador, temos que chegar a um princípio criador, que Deus é eterno, porque senão não seria Deus, que Deus é simples, é um espírito, não é composto, é simples, o espírito é simples, onipotente, onipresente, mas só podemos chegar até aí pela razão. Não podemos ir mais. Então, por isso, Deus vem a nosso encontro e Deus vai se revelar a nós. E é sobre essa revelação de Deus que nós vamos tratar hoje no Catecismo da Igreja Católica, dos números, parágrafo número 50 ao número 66. 67, melhor dizendo. Deus se revela a nós. O termo revelação significa tirar o véu, revelar, tirar o véu. Então Deus tira o véu de si mesmo e vem a nosso encontro e vai se mostrando a nós. Revela-se antes, no Antigo Testamento, com uma certa pedagogia, como diz Santo Irineu, a pedagogia de Deus. Deus não se revela de uma vez, vai se revelando aos poucos. Começa se revelando a Adão. A Sagrada Escritura diz que Adão e Eva passeavam com Deus no paraíso. Isso quer dizer, é uma linguagem que expressa essa intimidade que havia entre Adão e Eva e Deus. Pelo pecado, e essa revelação de Deus a Adão e Eva foi quebrada pelo pecado, Adão foge de Deus. E Deus procura Adão. Onde estás, Adão? Deus toma a iniciativa de procurar. E Adão se esconde, dizendo, eu estava nu e tive vergonha. É claro que Adão mostra, através dessa nudez, que não quer dizer apenas uma nudez física, mas uma nudez moral. Ele perdeu a veste da graça. E ali então estava se separando de Deus. E foge de Deus. Mas Deus procura. É Deus que vai atrás de Adão. São Paulo fala na sua epístola a Timóteo, Deus que habita numa luz inacessível, quer se comunicar com o homem, comunicando-se a si mesmo e dando ao homem uma participação na sua própria vida divina. O amor de Deus é tão grande para conosco, e Deus nos criou por amor, esse amor que tende a se expandir, que Deus quer nos atrair a Ele, para nos dar uma participação na vida dEle. O próprio Cristo vai nos dizer, a vida eterna consiste nesse conhecimento, e não é apenas um conhecimento intelectual, mas nesse conhecimento de união da alma com Deus. E Deus então vai se revelando nessa pedagogia. Se revela a Adão, depois os homens começam a cair no pecado, vão se multiplicando, Deus decide destruir a humanidade, e para salvar uma parte da humanidade, Deus faz uma aliança com Noé, que era o único. Temos o dilúvio, que extermina toda a humanidade. Deus então faz essa aliança com Noé. E essa aliança com Noé vai ser uma aliança com toda a humanidade, agora não mais nessa unidade que havia em Adão, mas a humanidade já distribuída por toda a terra,
depois da chamada Torre de Babel, em que os homens ali mostram a diversidade da humanidade que vai se espalhando, cada grupo para uma região, e a Bíblia fala lá algumas regiões, como Egito, a região que hoje é Armênia, região de Israel, Etiópia, cita lá alguns lugares, Mesopotâmia, enfim, quer ali mostrar a diversidade de nações, diversidades de línguas, diversidades de culturas, mas esta aliança com Noé, ela continua até o fim das nações, e ainda estamos sob essa aliança, num certo sentido, né, enquanto o evangelho não for pregado pelo mundo inteiro. E os homens então se espalham, e Deus continua buscando a humanidade. Só que a humanidade cada vez mais vai se afastando de Deus. E Deus então escolhe um homem que era fiel a ele, e esse homem é Abraão. E diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar onde eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação, um grande povo. E Deus aí, que se revelou a Noé, agora vai se revelar a Abraão, e depois aos patriarcas, o filho de Abraão, Isaque, depois Jacó, e aí Deus faz um povo, para esse povo ser o povo dele, o povo chamado povo escolhido, ou o povo chamado povo sacerdotal, em que Deus vai mostrar para eles, de modo mais próximo, quem ele é, e dá a esse povo, que é o povo de Israel, dá a esse povo a lei, através de Moisés, liberta esse povo da escravidão do Egito, depois leva esse povo à terra prometida, que tinha prometido a Abraão e a sua descendência, e vai dar a esse povo a lei. E coloca essa lei em 2 tábuas de pedra, num monte, depois dá a esse povo o modo como esse povo deveria se comportar, vai explicar a lei, para que esse povo cumpra, e esse povo seja diferente de toda a humanidade que tinha caído na idolatria, tinha deixado o culto ao verdadeiro Deus para adorar os ídolos. E Deus é bem claro quando diz lá que os ídolos são demônios. Então, aquele povo vai adorar o verdadeiro Deus. E Deus quer mostrar para ele como Deus quer ser adorado. Então institui um sacerdócio, institui culto, um culto próprio com os sacrifícios, explicando nos mínimos detalhes como ele queria ser adorado, glorificado. E todo esse sacrifício vai sendo acompanhado, não só esses sacrifícios e esse culto, não só pelos sacerdotes, mas Deus vai mandar profetas para falar em seu nome, para corrigir esse povo quando esse povo errar, para ensinar esse povo o caminho certo que deve seguir. E manda profetas, e são vários os profetas. Esse povo muitas vezes é castigado, Deus permite que esse povo seja castigado e se torne escravo de outros povos pagãos. Depois esse povo se arrepende, Deus traz de volta para a terra prometida e dá a esse povo reis, grandes reis, como veio primeiro Saul, que é ungido por um profeta, Samuel. Depois vem o grande rei Davi, que faz lá suas orações, seus salmos, um grande rei guerreiro, né, que vence os inimigos. Depois vem Salomão, um outro grande rei, o mais sábio dos sábios. E Deus vai acompanhando a vida desse povo até chegar, e vai se revelando aos poucos uma pedagogia, cada vez mais vai se mostrando até chegar à plenitude dos tempos, mandando o seu próprio filho. Por isso vai dizer São Paulo, quando fala dessa revelação, né? Outrora, muitas vezes e de diversas formas, Deus nos falou pelos profetas, e agora nesses últimos dias vai falar através do seu próprio Filho. Aí nós temos a plenitude da revelação. Então Deus usou de uma pedagogia de Adão, historicamente, a revelação chamada primitiva, depois a patriarcal, Abraão, Isaque, Jacó, depois a revelação mosaica, que vem de Moisés, profetas, os reis, os juízes, até Jesus Cristo, e vem a revelação que é o próprio Cristo, que é a palavra que se faz carne, quer dizer, a revelação plena do Pai, e aí não tem mais nada o que revelar, porque já está tudo pronto, tudo aí no Evangelho já revelado. Deus
se mostra quem Ele é. Mostra que Ele é Pai, mostra que Ele é Trindade, mostra que Ele é amor, mostra que Ele é misericórdia, mostra que Ele quer habitar entre nós. E isso tudo se resume naquela frase de São João, que já era repetida na época dele, et verbum caro factum est, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo tradicional, tradução literal, seria: e o verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Está conosco, veio se unir a nós, veio agora participar da nossa vida. Deus, Criador de todas as coisas, num grande ato de amor pela humanidade, Deus se faz homem e se torna um de nós. Pequenino, numa gruta de Belém, depois vivendo escondido em Nazaré, trabalhando, depois pregando, curando, acolhendo, perdoando, se mostrando os grandes tesouros do reino de Deus, que Deus quer estabelecer e que na prática é Ele mesmo, até Ele morrer numa cruz, ressuscita e a revelação então termina aí. Vai para o céu, acabou a revelação, não precisa mais revelar nada. Toda essa revelação de Deus, Deus se mostra, e se mostra como o Pai que envia o seu Filho para restaurar aquela amizade que tinha sido quebrada em Adão, e agora Deus quer fazer de todos os homens os seus filhos, em união com o seu Filho Jesus. Esta é a grande obra de Deus para a humanidade. Estabelecer conosco uma comunhão, para que nós participemos da sua própria natureza divina, como filhos adotivos. Cristo é pela natureza, nós somos pela graça. Fomos então pelo batismo enxertados em Jesus Cristo, por isso nós somos filhos de Deus. Assim diz São João no seu prólogo, e deu a todos aqueles que creem em seu nome que se tornassem filhos de Deus, que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus pela graça. Nós somos filhos de Deus. Então a revelação de Deus acaba aí. Deus se revelou, agora acabou em Jesus. Já tem a plenitude da revelação. Não há mais nada para revelar. E o que dizer então das revelações privadas que vieram depois? Revelação de Lourdes, Nossa Senhora em Lourdes, Nossa Senhora em Fátima, Jesus, coração de Jesus, a Santa Margarida Maria, Jesus misericordioso, a Santa Faustina e outras revelações. Todas essas revelações são chamadas revelações privadas, não são revelações públicas. A revelação pública termina com a morte do último apóstolo. Ele que nos traz, porque ele esteve com Jesus. As outras são privadas. E a igreja aprova, mediante um processo, mostrando que ali tem uma realidade sobrenatural, podemos acreditar, não somos obrigados, mas podemos acreditar, e as revelações privadas, elas são feitas, Deus faz, por Nossa Senhora, por exemplo, por Jesus, por exemplo, ou alguns santos, exatamente para nos ajudar em diversas situações da história a melhor viver o Evangelho. Como foi, por exemplo, as aparições de Fátima, foram aparições que vieram nos chamar a atenção para uma vivência maior das verdades da fé, para uma conversão, mas ali está exatamente o próprio Evangelho. Nossa Senhora não traz nada de novo, diz: voltem ao Evangelho. Então as revelações privadas são exatamente, tem esse objetivo na história. A outra revelação, revelação pública, que termina com Jesus. Mas quais são as fontes dessa revelação? Aí nós vamos tratar semana que vem as fontes da revelação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.